Bom, agora que a gente entendeu como é que funciona todo esse processo de derivação, a gente já pode ir para o preparo, né, a caminho dessa nossa preparação para a prova de logo mais, no caso de amanhã. Antes de tudo, antes de abordarmos o diferencial, que é uma das bases, um mecanismo base de funcionamento para a integração, eu tenho que fazer com vocês uma prévia introdução de alguns conceitos que não podem faltar na compreensão de vocês. E um deles é o que a gente chama de derivabilidade e diferenciabilidade. Aqui, como estamos em cálculo 1, pessoal, nos minutos a seguir eu vou mostrar para vocês o porquê que a diferenciabilidade e a derivabilidade se misturam. São conceitos que se conversam de uma forma muito íntima, a ponto da gente se confundir um pouco. Em cálculo 2, onde a gente estuda cálculo definido a funções de mais de uma variável, esse conceito de diferenciabilidade e derivabilidade fica mais claro. E aí a gente percebe a sutileza que é de uma definição para outra e também as suas respectivas diferenças. Coisa que aqui no cálculo 1, como a gente trabalha funções que dependam de única e exclusivamente de uma variável, essa diferenciação fica um pouco dissolvida. Por isso que a gente confunde bastante. Então, todas as vezes que aqui em cálculo a gente falar que uma função é derivável, praticamente 100% das situações ela também vai ser diferenciável. E o que a gente entende por derivabilidade de funções? Então, dada uma função f de x, né, definida da forma como convencionalmente definimos, função que depende apenas de uma única variável, dada esse tipo de função, com x uma variável real, a minha função vai ter uma derivada, ou seja, existe a derivada da minha f, se somente se existir as derivadas laterais, onde essas derivadas laterais têm que ser iguais. E qual que é o princípio disso? O uso de limites. Por quê? A definição de derivada, ela é embasada no uso de limites. E aí, como a gente já viu antes, para que um limite exista, os limites laterais têm que existir. E mais que isso, além de ter que existir, tem que ser iguais entre si para que esse limite exista. E aí, fica aqui um jogo de palavras bem interessante. Por quê? Porque com base nesse uso de limites para definir derivadas, a gente percebe que se a minha função que eu estou analisando ela é derivável, então naturalmente isso implica que ela também é contínua, por todo aquele contexto de continuidade de funções que a gente já abordou. Ou seja, aquilo tudo que a gente estudou, ele é automaticamente respeitado se a minha função é derivável, ou seja, se eu perceber que as derivadas laterais existem e são iguais entre si, porque aí de automático os limites laterais também são iguais, né? Além de existirem também são iguais e portanto é contínua. Agora, a recíproca, ou seja, a volta não é verdadeira, não é verdade. Ou seja, nem sempre em que a sua função é contínua, nem sempre ela é derivável. No exemplo 1 aqui, eu peguei uma função em que, obviamente, ela é derivável, como a gente já estudou, e aí essa parte aqui de baixo é para reforçar do porquê que ela é derivável, e a gente também já sabe que ela é contínua, porque eu mostrei em sala uma função parecida com essa daqui, mas a linha de raciocínio é o mesmo. E aí, então, vocês percebam que, de fato, esses limites existem e são iguais, e, portanto, essas derivadas laterais, elas existem. Só para solidificar um termo aqui.
esse tipo de simbologia é para dizer que a derivada à direita da minha função, ela é caracterizada por esse limite lateral à direita aqui. Enquanto que a derivada à esquerda da minha função, ela é caracterizada, definida por esse limite lateral à esquerda aqui. Enfim, e aí eu percebo então que isso aqui é respeitado, e aí, lógico, a conclusão é que existe derivada e a derivada é esse cara. Então, ótimo. A minha função exponencial elevada, né, em termos de x aqui, ela realmente é derivável e, portanto, ela é contínua. Agora, nós vamos pegar um exemplo em que a gente até já abordou antes, que a gente já percebeu que essa função é contínua, só que como está aqui, ó, ela não é derivável. Por quê? Quando eu vou analisar as derivadas laterais, aplicando a definição de módulo, que era um módulo, né? Quando um número ele é positivo ou igual a zero, o sinal dele é preservado. Então, quando a gente pega esse limite lateral aqui, tendendo à direita, eu mantenho o sinal dele original, ou seja, ele fica praticamente positivo. E aí, pela estrutura da formulação desse tipo de limite, eu já tenho um menos aqui da fórmula. Então, x menos x cancelam, sobra ΔX, que dividindo por ΔX dá 1. Limite de 1 com esse ΔX indo para zero pela direita, dá o próprio 1 porque é um valor constante. Quando eu vou analisar esse mesmo processo, só que de forma análoga, para a minha derivada à esquerda, ou seja, quando o meu ΔX vem lá do menos infinito, está vindo lá pela esquerda, então o cara que está aqui dentro, ele tem uma natureza negativa. Então eu tenho que trocar os sinais, porque é isso que acontece. Quando o módulo do meu número eu estou fazendo para um número que é negativo, a resposta é positiva, ou seja, é o oposto do número negativo. Oposto do meu número aqui, que nesse caso ele já é negativo. Então, menos x, menos ΔX, que é esse cara que está aqui, que tem essa natureza negativa nessa nossa análise. Então, por isso que eu troquei o sinal. Menos da fórmula com o menos do meu cara que já é negativo. Né? Então, tem que trocar o sinal dele. E eu troquei aqui. E aí, menos. Com menos fica mais. Só que aí tem esse cara, então eles se cancelam. E aí sobrou menos ΔX dividido por ΔX. E essa divisão dá menos 1. Apliquei o limite. Com ΔX indo para zero pela esquerda, como esse cara é constante, prevalece o valor da constante. E aí eu constato que é o seguinte, realmente, essas derivadas laterais existem, só que elas são diferentes entre si. Ou seja, se são diferentes entre si, não existe derivada no global, né, vamos dizer assim, para minha função modular. Ou seja, a minha gx não é derivável. E graficamente a gente percebe o porquê disso. Né? Esse aqui é o gráfico da função módulo. E aí, por mais que essa função seja contínua, ela forma um bico. Então, por isso que fica inviável analisar a derivabilidade da função modular nela como um todo. Para eu analisar ela de alguma forma, eu tenho que definir alguma restrição, seja por trecho positivo ou por trecho negativo. Ela como um todo não dá. Então, já temos aqui um exemplo do porquê que minha função, se ela for derivável, ela é contínua. E aqui o exemplo 2, eu peguei um exemplo de se ela for contínua, ela pode não ser derivável, como é o caso desse exemplo 2 aqui, que não é. E agora, na sequência, vamos ver um pouco mais, né, sobre diferencial e já levando para preparação de fato da nossa prova. Dando continuidade, agora de fato dentro de diferencial, a ferramenta que a gente vai precisar para utilizar as integrais. E a motivação é simples, o porquê que a diferencial e aquelas propriedades de diferenciabilidade de uma função e a derivabilidade de uma função são conceitos que se misturam pela própria estrutura da derivada. Ou seja, como é que ela é definida, a minha derivada?
limite da variação ΔY pelo ΔX, que a gente falou em sala, que é uma taxa. E eu fazendo esse meu ΔX se aproximar de zero. Pela notação de Leibniz, eu tenho essa estrutura ou essa daqui. E essa aqui é a notação de Newton. Agora, o que a nível geométrico permite fazer, entre aspas, permite fazer essa confusão é a forma da estrutura e a interpretação. Por exemplo, se eu pego uma curva qualquer da minha f de x aqui e eu pego um ponto qualquer dela, né? E eu passo por ela uma reta tangente, quem que é a derivada? É justamente o coeficiente angular. Aqui está bem fraquinho, mas aqui tem um ângulo θ fazendo, em termos de com essa projeção horizontal, e essa minha reta tangente aqui. E aí esse cara é um ângulo, e aí a tangente dele é o coeficiente angular da reta tangente. E o coeficiente angular da reta tangente é quem? A derivada. E aí quando eu faço uma prévia manipulação algébrica, né, eu distribuo os limites, porque esse aqui é uma divisão, tem um limite de uma divisão, e aí uma coisa que a gente já aprendeu, que o limite da divisão é a divisão dos limites, então eu distribuo isso aqui, e aí eu isolo meu ΔY. Então essa aqui é uma formulação possível para diferencial. Só que graças a essa notação de Leibniz, né, então perceba, eu estou mixando aqui notação de Leibniz com a notação de Newton, para ficar algo mais simples de se verificar esse formato algébrico da diferencial. Então eu posso utilizar essa daqui, que é uma notação possível, só que ela é menos usual, ou ainda podemos usar uma outra notação, que é essa de baixo, que ela é mais usual. Essa de baixo aqui, que ela é mais usual, dy igual a f' de x dx. Ou ainda, para quem quiser, pode utilizar também essa daqui, df igual a f' de x dx. O importante é entender que é o seguinte, dessas mais usuais aqui, essas duas, isso é o que a gente entende por diferencial. E é isso que dá sustentabilidade para a operação de integral. Porque é justamente a diferencial, pessoal, que vai me dar uma referência de integração. Ou seja, eu estou integrando em relação a qual variável. E por que que isso faz sentido? Primeiramente, voltemos àquele gráfico aqui do canto, né? Vou até dar um zoom aqui para vocês enxergarem um detalhe do gráfico. Não sei se vocês estão conseguindo perceber essas retangulações. O que isso significa? Que para cada um desses pontos da minha curva, da minha função f de x, eu tenho uma pequena variação em y, ou seja, eu tenho aquele meu ΔY aproximando lá, com o meu ΔX se aproximando lá de zero. E aí, para cada um desses pontos, eu tenho essas contribuições de derivados e, consequentemente, eu tenho algumas taxas em y que estão cada vez menorzinhas, né? Conforme eu vou fazendo minha diferença em y também diminuindo. E aí, quando eu pego essa ideia no acumulado, ou seja, somando tudo isso, então eu estou calculando a área que está abaixo do meu gráfico. E eu estou, de forma intuitiva, também desenhando novamente a minha f de x. Então, por conta disso, que faz sentido usar esse tipo de notação aqui, em termos de diferencial, e por que que ela serve de base para integração. Por conta desse detalhe aqui, que a gente viu agora mesmo, dessas pequeninas taxas de y, que uma vez somadas, todas elas, eu estou praticamente desenhando minha curva novamente. E aí o significado geométrico disso é o quê? Calcular a área de cada retângulo aqui, que está abaixo, situado abaixo desse gráfico. E aí, quando isso é possível, né, eu, uma vez derivada a minha função, e agora eu calculando essa somatória de taxas em y,
essas taxas infinitesimais em y, é como se eu estivesse reconstruindo a minha função primitiva, a minha função original. Então, aí de um contexto mais generalizado, né, ou seja, quando a gente entra de fato no assunto integral, aqui nesse contexto, e o que justifica aquele gráfico, são integrais do tipo antiderivadas. E a grande contribuição quem deu foi Riemann. Se não me engano, o nome dele completo é Joseph Riemann. E aí, essa operação de integral de Riemann, da forma como está definida aqui, né, sem nenhum tipo de limite de somatório aqui, ou seja, aqui é vazio. Aqui é porque eu errei, tá? Mas aqui não teria nada. Aqui, nem em cima aqui, nem aqui embaixo. Ficaria só com a integral indefinida, porque eu estaria nesse momento só me preocupando com a estrutura em si da operação de integração, e por isso que é uma integral indefinida. Então, de uma forma mais abrangente, se eu quiser calcular a integral de uma função em relação a x, até mesmo a nível geométrico, a gente percebeu que se trata de o quê? De uma somatória daquelas minhas variações em y, ou seja, minha f de x vezes o ΔX, para cada ponto daquele meu gráfico, por isso que tem esse índice i, e eu fazer isso de uma forma sem muito me preocupar com a ordem e nem limitar isso. Agora, uma coisa que eu preciso é que cada uma dessas variações, elas estejam todas indo para zero, sejam cada vez menores. Então, isso aqui é uma soma infinitesimal, ou seja, a integral de uma função é uma soma infinitesimal, de infinitas taxas em y. E aí, admitindo que esse cara aqui seja a derivada desse, então quando eu calcular a integral desse cara, vai dar a minha primitiva. E aí, por que eu dou mais c, que é uma constante de integração? É um motivo muito simples. Da mesma forma como eu posso ter tido a minha primitiva, né, que é só um exemplo, nessa carinha aqui, em particular, eu posso ter tido antes uma constante, tipo mais 1, mais 2, o próprio mais 0. E aí, eu só sabendo da minha derivada, não me garante que não tenha essa constante aqui acompanhando. Então, num aspecto mais generalizado, tenho essa constante. Até porque, se eu derivo esse cara aqui, eu chego nele aqui também. Porque já que isso aqui é uma constante, a gente já sabe anteriormente, lá da parte 1, que derivada de constante é zero. Então, esse cara some. Então, uma coisa que vocês já sabem. Se eu for integrar uma função e eu não especificar o intervalo dele, por isso integral indefinida, eu tenho que sempre colocar o final da minha antiderivada, da minha primitiva, somar uma constante de integração, para poder compatibilizar e evitar quaisquer pseudos resultados. Avançando um pouco mais, e já deixando cada vez mais perto da nossa revisão, alguns teoremas são importantes para o avanço aqui do cálculo de integral. Um deles é o teorema do valor médio, onde ele me garante que, dado uma região delimitada, eu sempre consigo um termo intermediário que, ao associar com aquela curva da minha f de x, bem nesse ponto vai ser a derivada daquele meu ponto intermediário. E por que isso é importante? Porque é esse tipo de teorema que dá o embasamento para o teorema fundamental do cálculo, onde, uma vez eu especificado qual que é esse meu intervalo de integração, e eu fazendo essa somatória infinitesimal, agora sim, em uma região pré-determinada, do conceito anterior ficaria de forma técnica quem? A parte do limite superior, né? Então a minha primitiva com a substituição do meu limite superior, mais a constante de integração, menos, pelo teorema fundamental do cálculo, a minha primitiva com o limite inferior substituído, mais a constante. Como esse valor de constante é sempre igual, então, mais constante menos ele próprio, então zero. Por isso que
quando vocês veem nos livros de vocês que a integral definida de uma função, definida, né, integral definida, ela é simplesmente dada pela diferença entre os limites inferior e superior da minha função já integrada, né, já calculada a integral dela, ou seja, a primitiva, com as respectivas substituições. Aí agora a gente vai, de fato, para a nossa revisão. Então, finalmente chegada a hora da revisão para a prova. Essa aqui é a lista 1, como vocês já puderam perceber, eu gabaritei aqui para vocês. Agora eu vou vir com a explicação do porquê que faz sentido cada um desses termos. Aqui na questão 1, pessoal, há uma ressalva. Como vocês podem ver, se vocês realmente estudaram e se prepararam para a avaliação, esse excesso de passo a passos aqui que me fez, digamos assim, ter que abusar do espaço, das notações e tudo mais, isso não vai ocorrer com vocês. Vocês já vão fazer de uma forma mais direta e, portanto, o espaçamento dado na prova é de fato suficiente para esses tipos de cálculo. Então, vamos lá. Questão 1. Ele quer que o seguinte, dado esse limite, ele quer saber qual que é o valor desse limite. Então, aqui, finalmente, vocês vão poder utilizar a operação de limite como vocês queriam. No caso, literalmente, se aqui eu tiver uma soma, eu tenho um limite de uma soma, a gente já sabe que a gente pode somar os limites, então por isso que estão quebrados aqui. Limite de uma constante é o valor da própria constante, e aí a constante que está multiplicando, ela fica do lado de fora, só participando do processo, e aí eu aplico o limite na minha variável. Nesse caso, o x está tendendo a menos infinito, e aqui da minha função tem um x ao cubo. Então, no lugar do x, eu coloco menos infinito. Então, teria algo semelhante a 8 vezes menos infinito, que está ao cubo. Como o expoente aqui é ímpar, e o número que está dentro aqui dessa potência ele é negativo, então a minha resposta também vai ficar negativa, por isso que fica menos infinito. 8 vezes menos infinito, menos infinito. Menos infinito mais 4, menos infinito. Então, a resposta correta, letra B. Questão de número 2. Tem esse limite aqui para calcular. Mesma história. Eu tenho o limite da soma, faço a soma dos limites. E aqui eu já fui mais direto. Limite constante é o valor da própria constante. Então, eu estou focalizando meu esforço nessa estrutura de potência. Onde tem x, eu vou colocar o 6. Então, fico com esse menos 2 à sexta. E aí, como agora esse expoente aqui ele é par, apesar da minha base ser um número negativo, o expoente é par, então a minha resposta é positiva. 2 à sexta dão 64. E aí, 64 mais 1, 65. Então, o limite proposto está na alternativa A. Questão 3. Ele deu a função da velocidade de alguma coisa e a gente vai saber que essa velocidade é, na realidade, a velocidade com que esse elétron está se deslocando. E ele fala que, inicialmente, ele está em repouso e que essa velocidade descreve em metros por segundo, né? Essa aqui é a função que descreve a velocidade desse elétron em metros por segundo, em um dado circuito do tipo RLC, em questão de segundos. E aí ele quer saber qual que é a posição desse elétron no instante 10 segundos. Ou seja, temos uma sutileza aqui nesse enunciado. Se é algo inicial, então temos aqui atrelado o tempo inicial. Como ele não falou qual que é de fato esse tempo com que o estudo começou, então pela lei do menor esforço a gente subtende que esse tempo inicial é zero. E aí quem que seria o tempo final? 10 segundos. Mas perceba que a posição ele deu a função da velocidade. Então, por definição, temos que ver a derivada dessa distância pelo tempo. Como que é a posição, então vou ter que integrar. Só que antes eu aplico a ideia de diferencial, né? Onde teríamos aqui o deslocamento ou posição diferencial em relação
a velocidade e tal, e aí eu integro. Integro em qual região? De 0 a 10. 0 no tempo inicial e 10 no tempo final. E aí, pelo teorema fundamental do cálculo, né, a gente integra esse cara, integrando 1 em relação à posição da própria posição. Variando de 0 a 10, limite superior, 10. Então, posição no tempo igual a 10, menos a minha posição no tempo inicial. Inicialmente eu não estava em repouso. Repouso é quando você está lá no início de tudo, no processo, e está parado. Então, 0. E aí, do outro lado aqui, quem que é a minha velocidade? 3t mais 4. Então, vou estar integrando esse cara. E aí temos aqui a soma, né? Temos a integral da soma. E aí, como a gente viu anteriormente, a integral também é definida usando limites. E uma das propriedades de limites é que se eu tiver o limite da soma, eu tenho a soma dos limites. Então, a integral também herda essa propriedade. Se eu tenho a integral da soma, eu vou ter a soma das integrais. E aí, onde eu peguei e joguei para cá, porque eu estou fazendo bem passo a passo. E aí, como isso aqui é um monômio, integral de t em relação a t é t² sobre 2. Isso variando de 0 a 10. O 3 é porque ele estava acompanhando o processo. Mais, porque aqui tinha mais. E agora integrando 4 em relação a t, que é a mesma coisa que 4 vezes a integral de 1 em relação a t. Que é o que? A integral de 1 em relação a t dá quanto? Dá t. Então, 4 vezes t, 4t. E aí, esse 4t, só para vocês perceberem um pouquinho, aqui, bem espremidinho, está o 10. Está variando de 0 até 10 aqui. E aí, a gente utiliza o teorema fundamental do cálculo. Usando o teorema fundamental do cálculo para ambas as parcelas, o que a gente encontra? Perdão aqui, pessoas. O tripé aqui deu uma desestabilizada. Então, aqui que a gente percebe? Substituindo os limites superior e inferior. Fico com, no lugar do t, coloco 10, 10 ao quadrado, 100. E aqui no lugar do t, do 4t, coloco 10. Então, 4 vezes 10, 40. Aí o do zero. Bom, onde tem t e pôr zero, vai ficar zerado tudo. Então, por isso que eu já fui mais direto. E aí, 100 dividido por 2, 50. 3 vezes 50, 150. 150 mais 40, 190. Essa é a posição do elétron no instante igual a 10 segundos. Então, 190 metros. Qualquer coisa que estiver muito rápido, pause um pouco o vídeo, voltem e tal. Usem esse recurso sempre que for necessário, tá? Questão 4. Uma outra questãozinha de cálculo. Ele aqui deu a função da posição de uma partícula, né? Descreve aqui a trajetória dessa partícula em metros, em um dado instante, em segundos. Ele quer a velocidade, ou seja, qual que é a definição de velocidade? Derivada. Então, agora eu vou derivar essa função em termos de t, primeiramente. E aí, de novo, eu tenho a derivada da soma. O que a gente já sabe, derivada também é definida usando limites. E limite da soma é a soma dos limites. Então, derivada da soma é a soma das derivadas. Então, por isso que está aqui, derivada de t ao cubo em relação a t, mais derivada de 4t em relação a t. Bom, o 4 aqui que está multiplicando, ele só acompanha. E aí, derivada de t em relação a t dá 1, por isso que ficou só 4 aqui, porque está multiplicando. E aqui é a derivada de monômios, ou seja, eu tenho que descer esse expoente e tirar 1 aqui no expoente. Então, por isso que foi 3t². Em particular, né, então essa aqui é a expressão da minha velocidade em função do tempo. Então, em particular, quando o meu tempo for 5 segundos, quanto que vai ser a minha velocidade média? No lugar de t, eu coloco o valor 5. 5 ao quadrado, 25. Vezes 3, 75. Mais 9, 79. 79 o quê? Metros por segundo. Então, alternativa correta, letra A. Questão de número 5. Ele
fala que o estudante de engenharia civil, ao estudar limites, né, e para sua prova de cálculo 1, deparou-se com essa dúvida. E aí, ele quer justamente saber qual que é o limite disso. Bom, qual que é o macete para resolver de uma forma bem mais tranquila esse processo? Primeiro, chamar todo esse cara aqui de L. E aí, como eu tenho aqui cosseno de 2x, eu tenho que lembrar a ideia de cosseno da soma de arcos. Como é que é dado o cosseno da soma de arcos? Cosseno A vezes cosseno B menos seno A vezes seno B. Em particular, quando eu tenho o arco dobro, né, ou seja, cosseno de 1 certo 2α, então isso aqui seria a mesma coisa que cosseno de alfa vezes cosseno de alfa menos seno de alfa vezes seno de alfa. Ou seja, cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa. E aí eu posso fazer alguns rearranjos a nível algébrico para eu reescrever esse cosseno de 2α de uma forma mais interessante. E quem que nos permite fazer isso? A equação fundamental da trigonometria, a primeira, onde fala que seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo tem que dar 1. E aí eu isolo o cosseno ao quadrado e deixo em função de seno, que aí dá isso aqui, 1 menos seno ao quadrado de θ. Então, para um alfa em particular, o cosseno ao quadrado de alfa tem que ser quem? 1 menos seno ao quadrado de alfa. Então, aí substituindo aqui nessa formulação, a gente fica que cosseno de 2 alfas tem que ser 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de alfa. E eu vou usar esse fato para calcular esse limite proposto. Então, no lugar de cosseno de 2x, eu vou colocar 1 menos 2 vezes seno de x. E aí perceba que o seno aqui já está ao quadrado. E aí eu tenho aqui x quadrado. Agora, por que eu fiz isso? Porque na nossa aula passada eu demonstrei para vocês um limite fundamental do cálculo, né, de cálculo, um dos limites fundamentais, em que a gente associava o seno de x dividido pelo x, e o limite com x tendendo a zero. Quanto que dava? 1. Só que se eu elevar aquele limite ao quadrado, eu fico com limite com x tendendo a zero do seno ao quadrado de x sobre x quadrado. Então, esse trecho aqui, aplicando o limite, ficaria 1. Então, 2 vezes 1, 2, né? E eu já ficaria aqui um cálculo a ser desenvolvido. Mas isso, antes de acontecer, eu tive que fazer o quê? Aqui em cima era um produto, né? Na parte de cima da minha fração. Então, eu poderia entender isso aqui como essa fração vezes o seno de 3x, e aí o limite do produto é o produto dos limites, por isso que eu abri dessa forma. Só que aí vocês percebam que para esse fator, quando eu jogo para x indo para zero, eu fico aqui como seno de zero, porque no lugar do x eu coloco zero aqui nesse caso. Então, esse seno de 3x, ele está se aproximando do seno de zero. E seno de zero vale quanto? Zero. Zero vezes alguma coisa que eu sei que é possível de computar, dá zero. Então, a alternativa correta, letra B. Vou subir mais um pouco para a gente dar continuidade aqui. Questão de número 6. E aqui eu já vou puxar para irmos para a questão de número 7 depois. Questão de número 6. Dado essa configuração vetorial aqui, ele quer saber o módulo de cada um desses vetores, onde o vetor A está na direção de J, que é um versor ou seja, um vetor de módulo unitário, que nesse caso ele acompanha o sentido vertical, que seria o meu eixo Y. O B, ele é o triplo do versor que acompanha a direção horizontal, ou seja, a direção de x. E o C é a soma deles, é a soma vetorial desses dois. Então, é uma coisa, né? Se o J é um vetor unitário, então o módulo de A só pode ser 2. Se I também é um vetor unitário, então o módulo de B é 3. Então, quem que vai ser o módulo de C?
pela figura eu já estou percebendo que o vetor A e o vetor B eles são perpendiculares. Então, só usei teorema de Pitágoras aqui, onde o módulo do vetor C ao quadrado tem que ser a soma dos quadrados dos módulos de cada um deles. E eu deixei nessa anotação de módulo por conta das alternativas, que já vem apresentando esse formato. Então, quem que é o módulo do vetor A? 2. Então, 2 ao quadrado mais módulo do vetor B ao quadrado, 3 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 mais 9, 13. Então, o módulo do vetor C é raiz de 13, nesta ordem. Ele quer exatamente na ordem indicada, ou seja, A, B e C. Então, a alternativa correta, letra D. Questão de número 7. Dados os vetores U igual a 2i menos 2j e v igual a 8i mais 6j, ele quer o comprimento da soma entre esses vetores. Uma coisa que a gente precisa entender, né, pessoas? Eu posso ter vetores que sejam entre si de forma perpendicular ou que estão simplesmente se encontrando em um ponto a um ângulo que esteja entre 0 e 90 graus, ou 0 e π sobre 2, que é o mais comum, agora aqui a nível de ensino superior. Por fim das contas, eu tenho que fazer essa tirada de teima. E como é que eu faço isso? Através do produto escalar. Porque se meu produto escalar for zero, então de fato esses dois vetores são perpendiculares. Se eu fizesse aqui produto escalar do vetor A com o vetor B, daria zero. Se for diferente de zero, então eles não são perpendiculares. Então eu tenho que calcular o cosseno entre eles. E o cosseno entre eles é calculado de que jeito? A divisão entre o produto escalar pelo produto dos módulos de cada um deles. E aí, como a gente já percebeu, se a gente substituir, né, fazer o produto escalar, o que é o produto escalar? É a combinação linear das coordenadas de cada um desses vetores. Então, ou seja, o que tem i multiplico com a outra parte do vetor que tem i, então 2 vezes 8, 16. E somo com as composições em j de cada um desses vetores. Então, menos 2j vezes 6, menos 12. 16 menos 12, 4. Opa! Então, vou ter que calcular o cosseno. E aí, vou ter que calcular esse cosseno, já fico com 4. Módulo vetor U, como é que eu calculo? Eu uso esse princípio aqui de teorema de Pitágoras também, onde o módulo dele vai ser a raiz quadrada das coordenadas ao quadrado, da soma dos quadrados das coordenadas. Então, 2 ao quadrado, 4. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 mais 4, 8. Então, seria a raiz de 8. Para o V, a mesma coisa. 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado dá 100. Então, o módulo do vetor V, raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 8, 2 raiz de 2. Raiz quadrada de 100, 10. 4 dividido por esse produto, simplifico. E aí, racionalizo quando for necessário. Então, eu encontro que o cosseno de θ, de fato, é uma razão, uma divisão que fica entre 0 e 1. Isso nos caracteriza que o ângulo indicado entre os vetores U e V está entre 0 e π sobre 2. E aí, já que eles se encontram, então, a um ângulo que está entre 0 e π sobre 2, para calcular o módulo da soma entre eles, eu tenho que usar a lei dos cossenos, onde nos diz o seguinte, que o quadrado do comprimento desse vetor que eu quero encontrar tem que ser a soma dos quadrados dos vetores indicados, mais 2 vezes essa parte daqui, que é o que a gente chama de produto escalar. Inclusive, se vocês pegarem dessa formulação e isolar o produto escalar, vai dar exatamente esse cara aqui, ó. Então, se eu quisesse usar a lei dos cossenos sem ter que me preocupar com o valor do cosseno aqui, era só ter usado o produto escalar aqui, ó. Seja por essa forma como eu fiz aqui, ou seja, usando o produto escalar, né, 2 vezes o produto escalar, vocês vão perceber que a resposta tem que ser a mesma. Ou seja, como é que ficaria aqui? Módulo vetor U, 2 raiz de 2. Módulo vetor V, 10.
duas vezes, então 2 vezes esse povo aqui, vezes cosseno, que nesse caso aqui eu fiz raiz de 2 sobre 10. Cancelo todo mundo. Já tenho aqui módulo do vetor u ao quadrado, 8. Módulo do vetor v ao quadrado, 100. 8 mais 100, 108. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, tá aqui, 8. E aí, 108 mais 8 dão 116. Portanto, o módulo da soma é a raiz de 116. Só que pelas alternativas, vocês estão percebendo, ó, que não tem aqui, né? E aí, justamente a alternativa nossa, que a gente está procurando, ela ficou lá em cima da questão 9, que é a nenhuma das alternativas anteriores. Então, nesse caso, essa é a resposta adequada. E agora, questão de número 8. Dado essa expressão, ele quer saber qual que é o valor dessa derivada quando o x for e sobre 2. Então, o que eu faço? Primeiro calculo a derivada, e aí isso aqui é uma derivada de uma divisão. Na parte 1 a gente viu como é que a gente calcula a derivada da divisão, que é o que? Derivada do primeiro vezes o segundo sem derivar, menos a primeira função sem derivar, vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda função ao quadrado. E aí eu simplifico ao máximo que eu puder. E aí depois que eu simplifiquei tudo, aí sim eu substituo no lugar do x o e sobre 2. Lembrando que aqui é o seguinte, esse cara x menos 7 é, de certa forma, uma derivada, né? Ela é uma função composta, então tem que derivar de forma externa. Só que aqui, coincidentemente, isso aqui coincidiu ser uma derivada da soma. Então, isso aqui vira soma das derivadas. Então, derivada de x em relação a x, 1. Derivada de constante em relação a x, 0. Então, ficou 1. Por isso que ficou aqui só o ln de 2x aqui embaixo. Menos x menos 7 vezes a derivada do logaritmo. Derivada do logaritmo a gente sabe que é 1 sobre o argumento. Só que esse cara é uma função composta, então tem que derivar o cara que está lá dentro e multiplicar. Como a gente viu anteriormente, derivada de função composta é a derivada da função externa vezes a derivada da função interna. Então, ficou aqui o 2, que é a derivada de 2x, vezes a minha primeira função sem derivar, dividido pela derivada da função externa, que é o 2x aqui embaixo. 2 com 2 simplifiquei, então acabei ficando com o denominador em termos de x aqui na parte de cima dessa minha fração como um todo. Tirei o mínimo múltiplo comum e já mandei o denominador lá para baixo. Tá? Foi isso que eu fiz. E aí agora, no lugar do x, eu coloquei o e sobre 2. Logaritmo de 2e sobre 2. Logaritmo de e. Logaritmo natural de e é 1. E aqui no lugar do x tem um e sobre 2. Aqui no lugar do x tem um e sobre 2. Aqui tem menos. Aqui ele vai ficar positivo depois que eu mandei esse cara aqui virando 1. Então, dá para cancelar esse e sobre 2 com esse menos e sobre 2. Sobrou 7. Aqui embaixo, eu também tinha um logaritmo natural ao quadrado de 2 vezes x. Tá vendo? Desse cara aqui. Então, 2 vezes e sobre 2, cancela. Aí fica só logaritmo natural de e. Como está ao quadrado, logaritmo natural de e é 1. 1 ao quadrado dá 1. E aí tem esse cara aqui que é x, no lugar dele coloquei o e sobre 2. Então, no final de tudo, a derivada da minha g no ponto e sobre 2 é essa divisão entre duas frações. Conservo a primeira, multiplico pelo inverso dessa. Então, a minha resposta correta é 14 sobre e. Alternativa correta, letra B. Questão de número 9. Dado esse gráfico e conhecidas também as funções, onde a minha f de x é essa parábola aqui, e tem essa estrutura algébrica, e g de x é essa reta aqui. Ele quer a área da região delimitada por essas funções no primeiro quadrante, ou seja, nessa parte positiva aqui. E aí percebam que eu tenho
esse cara delimitando a minha região e eu tenho um ponto de encontro entre a minha parábola e a minha reta. E por ela eu tenho um outro delimitador. E quem que seria esse delimitador? Como é que eu faço para encontrar? Eu assumo que f seja igual a g de x, resolvo essa equação. Resolvendo essa equação, eu acabo estruturando na minha equação de segundo grau, que eu conheço. Fiz aqui soma e produtos, encontrei que um deles é x igual a 2 e o outro é x igual a menos 1. Menos 1 está atrás do zero, ou seja, está na região de... está no semiplano esquerdo, onde eu encontro para os valores de x valores negativos. E valores de x no primeiro quadrante são valores positivos, então esse x1 aqui não convém. Então, de fato, eu tenho esse delimitador passando em 2, que é a nossa reta x igual a 2. E aí eu fico com essa região como uma região de interseção e a área de interesse para o cálculo de área. E quem que vai me permitir fazer isso? Integral. Qual o tipo de integral? Definida. E nesse caso, eu estou tendo como uma função que está sobre a outra, a minha f, nessa região que foi delimitada. Então, é como se essa parte fosse maior do que essa. Então, eu faço essa menos essa. Delimitado em qual região? De 0 até 2. Então, por isso que a minha área fica como sendo integral de 0 até 2 da diferença entre f de x e g de x. Isso em termos de x. Por isso aqui dx. Então, a área aqui fica como? Expressão da minha f. 2 mais x menos x quadrado é a resposta desse cara menos esse. Por quê? Se eu pego esse cara e subtraio esse aqui não tem termo quadrático e não tem termo constante, só tem um termo linear. E esse cara aqui também tem termo linear. Então, 2x menos x, x. Então, por isso que for 2 mais x menos x quadrado. E eu tenho o integral da soma, que a gente já sabe que isso aqui é a soma das integrais. Então, quebrei isso aqui em várias parcelinhas de integrais. E aí, já usei o teorema fundamental do cálculo. Deixa eu só dar uma aproximada para vocês enxergarem melhor os valores. Então, aqui, ó, integral de 2 em relação a x é 2 vezes o x, com x variando de 0 até 2, mais integral de x é x quadrado sobre 2, com esse x quadrado sobre 2 variando de 0 até 2. Aí tenho essa parte negativa que eu coloquei aqui na frente. Integral de x quadrado é x cubo sobre 3, com essa fração variando de 0 até 2. E aí, logo em seguida, já substituindo cada um dos seus termos, reforçando que onde tiver x e eu colocar 0, vai zerar todo mundo. Então, só coloquei a parte superior, que é o de interesse. Então, 2 vezes 2, mais, no lugar desse x quadrado, 2 quadrado. Então, ficou 2 quadrado sobre 2. Menos, no lugar desse x cubo, coloquei o 2. Então, ficou 2 ao cubo sobre 3. 4 mais 4 dividido por 2. 2, então 4 mais 2, 6. 2 ao cubo, 8. Então, 6 menos 8 terços. Tirei o número comum, então a área aqui é de fato 10 terços unidades de área. Alternativa correta, letra D. Questão 10. Dado esse limite aqui conhecido, com x se aproximando de zero, ele quer saber o valor desse limite. E aí, como a gente bem sabe, o expoente desse cara aqui é par, então, tanto à direita quanto à esquerda, os limites vai ser o mesmo. E aí, como o x está cada vez menor, então, essa minha divisão como um todo, ela explode para mais infinito. Então, resposta adequada, letra C. Aí agora eu vou resolver junto com vocês a lista de número 2, que é referente ao que seria o exame final. Essas 3 primeiras provas, elas estão em cima dessa lista 1, tá? Bom, pessoal, dando continuidade, vamos aqui. Essa aqui é a segunda lista e, portanto, a segunda parte da nossa revisão. Questão de número 1 é uma questão a nível conceitual,
de definições. E ela diz o seguinte, que geralmente os limites fundamentais trigonométricos, que são aqueles que eu trouxe em sala, ou seja, que tem essa carinha ou essa carinha, geralmente eles são demonstrados como, né? São determinados usando qual técnica? Através do cálculo de volumes de sólidos geométricos? Não, tá errado, né? Não precisa nem terminar de ler o resto. Inclusive essa parte aqui, regra de Laplace, eu nem comentei com vocês, então tá errado. Item B. Esse tipo de limite aqui eu demonstrei lá em sala usando o cálculo de comprimentos de arco e regra da cadeia. Até aqui, em parte, está certo, mas esse resto está errado, porque essa parte aqui tem a ver com regra de derivação da função composta, que tem nada a ver aqui nesse primeiro momento. Isso aqui vem antes, então está errado. E por que o item C aqui está correto? Porque, de fato, lá em sala, eu demonstrei que esses limites trigonométricos aqui são válidos, né? Principalmente esse aqui eu deixei como exercício, só para vocês terem uma noção. E aí ambos saem sai através do cálculo de áreas de figuras conhecidas como triângulos e setor circular, e também através do teorema do confronto, também conhecido como teorema do sanduíche. O item D é um outro aspecto que não comentei com vocês, não vai dar tempo de eu comentar com vocês. É um assunto que faz mais jus a nível de cálculo 2, então já está errado aqui para esse nosso primeiro momento. Realmente a alternativa correta é a letra C. Questão de número 2, outra questão teórica, e aí onde ele quer saber o seguinte: o limite em si, a operação limite de uma função serve para calcular o volume de um sólido? Não exatamente. Vamos ver qual que fica melhor. Item B. O limite de uma função serve para calcular o valor aproximado para a ordenada, que é conhecida como coordenada y, quando a abscissa, que também é conhecida como coordenada x, tende, ou seja, aproxima-se de um valor? Sim, essa é a definição adequada de limite de uma função. Então, essa aí está correta. As outras demais, a gente nem perde tempo. Questão 3. Eu quero calcular o limite da minha g com x se aproximando de g sobre 2, dado que a expressão é essa daqui, x sobre menos 7 sobre ln de 2x. Então, como é que eu faço isso? Bom, eu tenho o limite da divisão, que a gente sabe que isso aqui, esse limite vai ter que ser a divisão dos limites. Então, por isso que eu quebrei dessa forma. E agora, onde tiver x, eu coloco e sobre 2. Tiro o mínimo múltiplo comum aqui em cima. E aí, esse cara aqui a gente sabe que dá 1, porque no lugar de x eu coloco e sobre 2, duas vezes e sobre 2, o 2 de cima cancela com o de baixo, ln de e, então isso tudo aqui vai para 1, só sobra o termo daqui de cima. Tirei o mínimo múltiplo comum, a gente vê que esse cara daí é menos 14 sobre 2. Alternativa correta, letra C. Letra C. Questão de número 4. Outra questão teórica, agora com relação a derivadas, ou seja, a derivada é basicamente entendida como segmento de reta orientado que possui direção e sentido e tamanho? Não, isso aqui é a definição de vetor. A gente pode enxergar a derivada como um quadrado? Sim, mas ela na essência, estruturalmente, a derivada, né, do ponto de vista geométrico, a derivada é enxergada como um quadrado? Não. É enxergado como um círculo? Também não. Na essência básica, não. Agora, na sua estrutura, na sua essência, a derivada de uma função é enxergada como? Como uma reta tangente a um ponto pertencente ao gráfico de uma função. Então, a alternativa correta, letra D. Vou descer um pouquinho aqui para a gente dar continuidade na sequência aqui dos exercícios. Então, vamos aqui agora para a questão de número 5 e já deixar no jeito para as outras demais questões. Vamos lá. Questão de número 5. Tendo essa estrutura aqui como uma função da posição das marés. Ele quer a velocidade média da onda média quando o tempo é igual a π sobre 2 segundos. Então, definição de velocidade,
é a derivada da posição em relação ao tempo, ou seja, tem que derivar esse cara. E aí, derivada da soma, soma das derivadas. Derivada de cosseno, esse cara aqui é uma função composta, tem que derivar o cara que está aqui dentro e multiplicar pela derivada da externa. Derivada de 2t em relação a t, 2. Derivada de cosseno, menos seno, então fica menos 2 vezes seno de 2t. Derivada de 4t, 4. Agora, no instante π sobre 2, no lugar do t eu tenho que colocar o π sobre 2. Vai ficar 2 vezes π sobre 2. 2 daqui corta com esse, fica seno de π, e seno de π é zero, então só sobra essa parcela aqui. Por isso que a velocidade no tempo π sobre 2 é igual a 4 metros por segundo. E aí a alternativa correta, letra B. Dados os vetores, questão 6. Dados os vetores, U igual a 3i mais 4j, e vetor V, 8i menos 6j, ele quer o comprimento da diferença entre esses dois vetores. Então, a primeira verificação que a gente faz, se eles são de fato perpendiculares entre si, ou seja, produto escalar. E aí, quando eu faço essa combinação linear coordenada a coordenada, 3i vezes 8, 24, mais 4 menos 6j menos 24, isso aqui realmente dá zero, então eles de fato são perpendiculares entre si. Uma representação geométrica possível é essa aqui que eu trouxe, e aí o vetor de diferença é esse daqui, a justificativa é por esse cálculo, porque que é o vetor da diferença entre esses vetores é realmente nessa direção. E aí, qual que é a estrutura de coordenadas desse vetor de diferença? É literalmente eu pegar o vetor U e subtrair o vetor V, coordenada a coordenada. Então, 3i menos 8i menos 5i. 4j menos com menos fica mais no produto, então mais. Então, 4 mais 6j mais 10j. Como ele quer o módulo, então a gente fica que o módulo da diferença tem que ser raiz quadrada da soma dos quadrados de coordenada a coordenada. Então, menos 5 ao quadrado, 25. 10 ao quadrado, 100. 25 mais 100, 125. Raiz de 125. 125 é um número fatorável, que é a mesma coisa que 5 vezes 25. Então, raiz quadrada de 25, 5. E o 5 que não tem como extrair, deixa lá dentro. Então, módulo da diferença entre esses vetores, 5 raiz de 5. Então, tá aqui, tem a resposta correta. Questão 7. Funções que possuem aversão primitiva, ou seja, que são as funções originárias, são do tipo o quê? Anti-integrais? Não, isso aqui é conceito próprio para derivadas. Pseudo-volumes? Não. São o quê? Antiderivadas. Essa parte impróprias tem a ver com limites infinitos, tanto para derivadas quanto para integrais. E aí o nome impróprio é justamente porque pelo menos um limite vai para o infinito. E aí em outro momento a gente conversa sobre esse tópico. Questão de número 8, que eu esqueci do enunciado aqui. As integrais definidas são normalmente usadas para o cálculo de... E aí vem uma coisa que eu esqueci de comentar, e já vou comentar com vocês agora na hora da revisão, é que elas são mais úteis para o cálculo de áreas situadas abaixo do gráfico de uma função. Comprimento de arco pode ser, mas não é muito ideal, vamos dizer assim. Vem como uma resposta a esse tipo de cálculo primário. Cálculo de volumes situados abaixo do gráfico de uma função também vem como resposta, uma consequência desse tipo de contribuição. Trabalho de uma força também vem como resposta, consequência disso daqui. Então, a alternativa mais adequada realmente é a letra B. Questão 9. O valor da integral definida no intervalo de 0 a 2π da função aqui proposta vai ser o quê? Então, eu vou chamar de a integral que ele me pediu. Que isso é o quê? Integral de 0 a 2π de x vezes seno de x dx. Esse tipo de integração aqui, a gente só resolve por uma técnica de integração que a gente chama de integração por partes. E aí, a base conceitual que permite o uso desse método de integração
é aquela regra de derivação do produto. Se vocês tirarem aqui essas partes de integral aqui e voltarem lá naquele aspecto de derivada ou diferencial, vocês vão perceber, manipulando algebricamente, que isso aqui dá exatamente a regra de derivação do produto entre duas funções. E aí, manipulando algebricamente, já aplicando esses conceitos de integração, a gente chega nessa estrutura de integração por partes, onde ela nos diz que se eu tenho uma função multiplicando por uma diferencial de outra função, então a resposta tem que ser o produto das duas funções originárias menos a integral da segunda função originária vezes a diferencial da primeira função, onde a primeira função já era dada como função originária. Ou seja, eu tenho que olhar para esse cara aqui e chamar alguém de u e chamar a outra parte que está de dv. Quem que eu vou chamar de u? Para ficar mais fácil, vou chamar o x. Porque fazendo isso, na hora que eu aplico a ideia de diferencial, eu fico que du é exatamente dx. E aí o que sobrou? Seno de x dx, como sendo meu dv. Então, para encontrar quem vai ser minha expressão de v, eu tenho que integrar. E aqui eu não vou usar aquele mais c, porque isso aqui é uma técnica de integração. Eu não estou calculando a integral em si. Então, por isso que na hora que eu integrei aqui, eu verifiquei que v é exatamente o menos cosseno de x. E eu já demonstrei para vocês que a derivada do cosseno é quem? Menos seno. Então, na hora que eu integro o seno, tem que dar menos cosseno. E aí, essas ideias de derivadas estão lá na parte 1. Depois vocês voltam lá. E aí, encontrei minha expressão para u, encontrei minha expressão para v. Então, i tem que ser quem, né? Essa minha integral aqui tem que ser quem? Menos x, porque tem menos cosseno vezes x. Então, menos x vezes cosseno. Como está variando 0 a 2π, então variando 0 a 2π, menos da fórmula com menos cosseno, porque eu vou ter que integrar, né, o v aqui, e o meu v é negativo, menos da fórmula com menos do cara que é negativo, fica mais integral de 0 a 2π do cosseno du. Quem que é o meu du? dx. Então, tá aqui. Então, a minha integral em questão vai valer... por mais que aqui seja de cosseno, na hora que eu coloco zero, tem esse x aqui. Então, 0 vezes um cara que eu sei que é diferente de zero, dá zero. Só vai me restar quem? A parte do limite superior. Então, no lugar do x aqui, eu coloquei o 2π, por isso que foi menos 2π. Cosseno de 2π dá 1. Então, por isso que só restou aqui essa parcela de menos 2π. Integral de cosseno, seno. Então, fica seno de x variando 0 a 2π. Só que em qualquer um desses limites aqui, tanto superior quanto inferior, o seno de x dá zero. Então, a integral proposta dá apenas menos 2π. Alternativa correta, letra D. E a última questão, 10. O enunciado da 10 é só até aqui, esse gráfico que é parte da resolução. Ou seja, ele quer a área obtida pela interseção gráfica das funções x igual a 0, que é o meu eixo y, f de x igual a x ao quadrado, que é esse trecho de arco de parábola. Teria continuidade aqui, mas como ele quer a interseção, e essa interseção está dentro do primeiro quadrante, então convém para mim fazer só esse trecho aqui. E g de x igual a menos x mais 2, que é essa reta aqui. Encontrei quais eram esses dois pontos dessa minha função afim. Para quando x é igual a 0, minha g em 0 vale 2, que é isso aqui. E para quando a minha g de x é 0, quanto que valia x? Vale 2. Então, eu tenho essa reta passando aqui. E aí, da parábola passa em 0. Simplesmente é esse arco aqui simétrico. Elas se encontram em dois pontos, um deles é aqui e outro aqui. E para fazer sentido esse cálculo de área, eu tenho que manter a interseção de todas essas componentes. E a interseção de todas essas componentes é a área que eu destaquei aqui em azul. Tá? E aí, quem que é esse ponto
para descobrir esse ponto, eu tive que fazer a minha f ser igual a minha g. Então, x² igual a menos x mais 2. Estruturo minha equação de segundo grau. Aqui foi a primeira tentativa, eu errei na minha tentativa, questão de sinais, né? Aqui eu esqueci que estava mais, na hora que eu joguei para cá tinha que ter sido menos, e aí por isso que está aqui. E aí dessa forma como está, fica favorável utilizar a técnica de soma e produto, onde, dado dois valores em que a soma dá menos 1, para esses mesmos valores, quando eu multiplico entre eles, a resposta tem que dar menos 2. Em particular, eu encontro que um deles tem que ser menos 2 e o outro tem que ser mais 1. Como a gente está vendo pela nossa interseção gráfica que está tudo dentro do primeiro quadrante, x igual a menos 2 não convém. Então, a outra parte da região que está faltando aqui de interseção, o único ponto que está faltando da nossa região de interseção, realmente é x igual a 1. Então, tem essa reta aqui, x igual a 1. Então, na hora de calcular o nosso gráfico, quem que vai ser nosso intervalo de integração? 1 até 2. E aí, quando eu faço esse processo, eu tenho que verificar que dentro dessa nossa região de interseção, quem que é a função que está acima de quem? A minha f que está em cima da minha g. Então, vou fazer a f menos a minha g dentro do intervalo de 1 até 2. Então, a minha área vai ser integral dessa diferença, variando de 1 até 2. Expressão da minha f, x², menos. Expressão da minha g, menos x mais 2. Distribuo o sinal. Então, integral de 1 até 2 de x², menos com menos dá mais x, menos com mais dá menos aqui no produto, então menos 2. Integral da soma é a soma das integrais. Integral de x², x ao cubo sobre 3, mais integral de x² sobre 2. Integral de menos 2, menos 2x, todos eles aqui variando de 1 até 2. Aí agora aqui, como não é 0 mais, é 1 e 2, eu tenho que substituir limite superior da minha expressão menos o limite inferior da minha expressão. Então, 2 ao cubo sobre 3, menos 1 ao cubo sobre 3, mais, no lugar de x, 2² sobre 2, no lugar de x, 1, então menos 1² sobre 2, tudo isso aqui é teorema fundamental do cálculo, que me justifica isso. Menos 2 que está multiplicando, nessa parcela aqui, né, tem um menos 2 que está multiplicando o 2 menos o teorema fundamental do cálculo, e aqui o 1, 2 menos 1, 1 menos 2, vezes 1, menos 2, está aqui. 2 ao cubo, 8, 1 ao cubo, 1, tem o mesmo denominador, então preservei, estou fazendo a diferença, mais, que é a mesma ideia, 2 ao quadrado, 4, 1 ao quadrado, 1, tem o mesmo denominador em comum, preservei e tal. 8 menos 1, 7, então 7, então dessa expressão fica com 7 terços, 4 menos 1, 3, então dessa expressão fica com 3 meios. Tira o mínimo de comum agora desse total aqui. O denominador em comum é 6. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 7, 14. Mais. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 3, 9. Tá aqui. Menos. 6 dividido por 1, que tá aqui oculto. 6. 6 vezes 2, 12. Então, somando todo mundo aqui, a área tem que ser 11 sextos. E aí, uma coisa que vocês vão perceber na lista 2 aí, que houve um erro de digitação. Ficou faltando o 1 aqui na frente de todas essas alternativas. Então, fazendo essa correção, a alternativa correta é a letra C. E é isso aí, pessoas. Essa foi a nossa revisão para a prova. Lembrando que essa lista 2 que eu acabei de fazer é para quem for fazer o exame final. E as outras demais provas, tanto a de primeira chamada quanto a de segunda chamada, elas estão em cima da lista 1. E é isso aí, pessoas. No mais, bons estudos.